Espero que tenhas trazido o poncho e o violão. Não estamos no Rio Grande e nem em Santa Catarina. Estamos na terra de onde sai a neblina. Estamos em Campos do Jordão. Com esse singelo verso, dou as boas-vindas para cada um de vocês para o quarto episódio da nossa cidade modelo. Você já pensou, já parou para pensar o que faz uma cidade mais bonita, mais agradável? Nesse episódio, nós vamos estudar as características racionais, emocionais que fazem uma cidade mais bonita. Vem comigo! Buscando entender o que torna uma cidade mais bela, mais harmônica, mais agradável aos olhos, eu perguntei a alguns amigos para produzir esse vídeo aqui, o que vocês acham, quais são as características que fazem uma cidade ser mais bonita. Muitos apontaram isso, a cidade tem que ser mais bonita. Daí eu perguntei, o que faz ela ser mais bonita exatamente? E eu gostei das respostas, olha só. Padronização do estilo foi uma das coisas, bem cuidada, ou seja, com boa manutenção, outro ponto, cidade limpa. E muitos falaram também de uma cidade mais verde. Vamos ver se essas são as características apontadas pelos estudos que tornam uma cidade mais bonita? Estudando as características que fazem uma cidade ser percebida como mais bonita, vieram esses 11 pontos que eu vou comentar aqui com vocês. Olha só, primeiro deles, escala humana. Então, uma cidade com prédios muito altos ou inclusive avenidas muito largas acabam fazendo a pessoa talvez se sentir muito pequena e não tendo essa sensação aconchegante, acolhedora, que faz também a pessoa perceber uma cidade como mais bonita. Se comenta de prédios de 4, 6 andares no máximo, que são prédios que a pessoa ainda tem essa conexão da escala humana. Fachadas ativas, ou seja, fachadas que a pessoa consegue interagir, consegue ver o que tem dentro, onde tem lojas, cafés, serviços, enfim, não muros fechados ou prédios com fachadas de vidro sem nenhuma abertura. Esse tipo de fachada acaba repelindo, os pedestres e dando a percepção também de uma cidade um pouco mais feia. Natureza integrada. Aí entra um conceito muito interessante da biofilia, que faz a pessoa não só perceber como mais bonita, mas comprovadamente traz maior bem-estar para ela. Então, esse ponto aqui da natureza é um ponto-chave que a gente vai se aprofundar em outros capítulos. Variedade harmônica. E aí, como alguns dos amigos que eu tinha consultado comentaram, essa padronização aqui nesse estudo traz como variação harmônica. Então, é uma variação que não chega a ser caótica, que tem uma correlação entre um elemento e outro, mas que sim tem essa variedade, que não seja totalmente padronizada ou totalmente minimalista também. O minimalismo em excesso acaba também desagradando aos olhos humanos. Proporção, ritmo e ordem visual. Então, a questão das proporções entre os elementos e o ritmo, tudo que faz o cérebro perceber padrões e perceber ritmos, ele traz um prazer para o cérebro humano. Então, isso também se expressa nessa padronização e nesse ritmo da arquitetura e dos elementos urbanos de uma cidade. Sexto ponto, ativação urbana e movimento. Então, uma cidade, olha só que interessante, uma cidade bonita acaba atraindo mais pessoas e tendo mais movimento, e isso contribui ainda mais para a percepção dela ser bonita. Quanto mais pessoas ou quanto mais movimento tiver nas ruas da cidade, nos ambientes dela, as pessoas vão perceber esses lugares como sendo mais agradáveis e até mais bonitos. Sétimo ponto, espaços públicos convidativos. Esse aqui é um exemplo interessante, é um espaço na frente de uma igreja, na frente de um parque, na frente de várias lojas, que convida, agora porque está bem cedo, mas durante a tarde isso aqui está cheio de gente, crianças brincando, então espaços públicos convidativos também trazem essa percepção, trazem mais movimento, que é o ponto que a gente comentava antes. Oitavo ponto, integração com a geografia natural, com os elementos naturais. Então, se a cidade tem um rio, tem uma orla, tem uma montanha, toda essa integração
que a arquitetura ou a urbanização faz em harmonia com esses elementos naturais, valorizando esses elementos naturais, traz ainda, realça ainda mais a beleza tanto dos elementos quanto da cidade em questão. Nono ponto, materiais naturais e textura humanizada. A gente tem muitos elementos disso aqui na cidade de Campos do Jordão. Muita utilização de madeira, pedras naturais, enfim, texturas diferentes que fazem a pessoa se sentir mais conectada. Ponto 10. Boa iluminação urbana. Luz quente, né? Então evitar luz muito fria. E a luz também contribui para outro ponto muito importante, que a gente já comentou anteriormente, que é a segurança urbana. Então a iluminação pública de qualidade, durante a noite principalmente, vai contribuir para o alto apoio da população. Então a gente consegue visualizar melhor os espaços, se sentir mais seguro em utilizar o espaço e também conseguir monitorar quem está utilizando, enfim, a iluminação pública tem um papel importantíssimo nisso. 11º ponto, senso de pertença. Esse ponto foi um estalo para mim, uma coisa muito interessante, porque morando no México, 2 anos e meio que eu morei no México, eu percebia como o México consegue se valorizar em termos culturais, em termos da sua urbanização e do seu turismo. E eu não tinha um elemento, eu acho que chave para justificar isso, apesar de adorar o México. E esse elemento aqui, sem dúvida, faz muito sentido com a realidade do México. O que é o senso de pertença? O que é esse 11º elemento? Ele é o senso que as pessoas se apropriam daqueles elementos históricos da sua cidade. Então, uma praça antiga, uma igreja, uma catedral, uma história de uma casa onde alguma pessoa importante para aquela comunidade morou, ou teve algum acontecimento lá, ou um restaurante famoso de mais de 50, 100 anos, enfim. Esses pontos, as pessoas da comunidade acabam se apropriando, né, culturalmente desses elementos, e as pessoas que visitam também percebem essa apropriação e essa correlação desses elementos com a história local. E é exatamente essa correlação que faz uma harmonia, um senso, uma lógica na cabeça das pessoas que acaba embelezando a cidade. Então, se você faz essa conexão histórica, os elementos da cidade têm mais sentido, têm mais razão, têm mais propósito, e isso traz esse prazer para o nosso cérebro e a gente consegue perceber uma cidade como mais bonita quando tem esses elementos. Agora eu gostaria de mencionar alguns pontos para serem evitados, que não contribuem para a beleza e, pelo contrário, contribuem para a nossa percepção de um ambiente mais feio. Primeiro ponto, terrenos baldios muito vazios. Eu acho que uma exceção a isso são as nossas plantações de mandioca e de milho lá em Garopaba, que dão até um aspecto rural gostoso de cidade interior. Mas lugares que dão um aspecto de abandonado acabam interferindo e prejudicando essa sensação agradável de uma cidade. Ponto 2, poluição visual. Então, isso é bem evidente, lugares com muita publicidade ou com uma desarmonia, uma arquitetura muito caótica, com os elementos não conversando uns com os outros, acaba também prejudicando a beleza do lugar. Ruas quietas, ruas sem nenhum movimento, né? Então, se você pegar um bairro com uma arquitetura muito boa e sem pessoas, vai ser percebido como mais feio do que aquele mesmo bairro em uma hora, num momento que está cheio de pessoas, cheio de crianças brincando, comércios abertos. Então, a presença de pessoas torna a nossa percepção do ambiente como mais bonito, mais agradável. Isso é muito legal e muito humano. Uso excessivo de concreto e vidros, elementos muito frios e em excesso acabam diminuindo a beleza de um lugar. Muros e fachadas lisas, que não têm a interação humana. Você passa por um paredão, seja ele de vidro ou seja ele de concreto, enfim, por mais bonito que seja um muro, ele acaba não tendo o mesmo valor de uma fachada interativa, de um café, de uma loja, de um lugar que você consegue ver mais para dentro. Minimalismo extremo também não contribui. O minimalismo extremo acaba dando uma percepção de um ambiente muito frio. Quadras muito longas, isso é um ponto interessante, né? Uma quadra muito longa que você não tem a opção de entrar, de desviar o caminho, enfim, você acaba tendo essa percepção de um lugar mais feio. Então, lugares onde tem aquelas avenidas muito largas e quadras muito extensas, você geralmente vê
muito vazio também, porque as pessoas não gostam de quadras muito longas. Falta de natureza integrada. Esse é um ponto muito importante, né? Que contribui não só para a beleza do lugar, mas também para a nossa qualidade de vida. A integração e a conexão com a natureza faz o ser humano viver melhor, viver mais e, enfim, contribui para o aspecto não só físico e intelectual, mas para o aspecto emocional principalmente. Então, essa conexão com a natureza é importantíssima. E um detalhe muito interessante que eu não quero criticar aqui, mas a gente percebe em alguns pontos muito bonitos, mas que infelizmente tem a presença de fiação. A fiação subterrânea faz total diferença. Se você está percebendo um lugar como muito bonito, tenta perceber isso. Muitos lugares, depois que a gente executou o condomínio Longarone, lá em Garopaba, e a gente fez toda a fiação subterrânea, eu percebi, uau, como esse detalhe, né, que tem um custo alto comparado com a fiação aérea, mas esse detalhe faz toda a diferença no aspecto visual. Ter uma fachada limpa, sem nenhum fio passando, ou um poste como esse, faz toda a diferença. Gostaria de perguntar para você se você lembra de mais algum outro ponto que faz com que a sua cidade ou alguma cidade que você já visitou mais bonita, ou pontos que a gente deve evitar, que você já viu que realmente não funcionam nas cidades. Gostaria também de pedir a sua sugestão no nosso próximo capítulo. Então nós podemos falar a respeito de biofilia, essa seria a primeira opção. A segunda opção, aprofundar em temas de urbanismo. E a terceira opção, você poderia nos sugerir. Os pontos discutidos hoje, nesse episódio, a gente vai resumir no nosso quadro de valor, que fica aqui no final do vídeo. E eu espero vocês todos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!